o devocional é sobre o livro de Judas, que fala que nós cristãos temos que lutar pela nossa fé. Porque falsos líderes religiosos se infiltraram na igreja naquela época e muito mais nos dias de hoje. E por que esses líderes falsos se infiltraram na igreja? Eles querem usar a graça de Deus como um motivo para pecar. Andando após os seus prazeres sexuais e a sua ganância. E devido àquele líder ser uma pessoa assim de destaque, alguém do alto escalão, que seria um líder, né, religioso, alguém que pessoas se espelham. E devido a estas pessoas não terem uma experiência com Deus, não ler a Bíblia, infelizmente eles caem em falsos ensinamentos, porque esses falsos líderes, eles não têm interesse em salvar almas. Eles só têm interesse no dinheiro desses fiéis. E também interesse em viver uma vida pecaminosa. Eles não querem mudança de vida. Eles estão usando o evangelho como uma máscara. E eles não mostram a sua verdadeira face. Eles estão escondidos no evangelho, usando o evangelho para pecar. E eles distorcem a palavra, distorcem a Bíblia. Eles não usam ela com sua totalidade. Eles pegam um trecho e por aí eles, distorcem tudo. E Deus não se agrada disso, de falsos líderes religiosos. E aqui fala nesta palavra que o fim para este está reservado, da escuridão. E para aqueles que seguem os seus falsos ensinamentos também seguirão o mesmo caminho. Então, é importante que a gente conserve a nossa fé genuína, o puro evangelho. Não devemos seguir seus falsos ensinamentos. Porque quem segue falsos ensinamentos, eles estão indo em direção à escuridão. E nós, como a igreja fiel, não devemos ir após qualquer vento de doutrina, qualquer palavra dita. A gente não tem que seguir essas palavras falsas, enganosas, que não estão de acordo com a palavra. Não tem concordância, não tem embasamento bíblico, não tem verdade nisso, só falsidade. Então, para você não cair nessa cilada, você, como uma pessoa nova, convertida, ou já de casa de muito tempo, o que você vai fazer para não cair em falsos ensinamentos? E após essas pessoas que estão ali enganando, não são o que dizem ser. Você vai ter que praticar a leitura da palavra. Você vai ter que estudar e, através disso, você vai entender se aquele líder religioso está falando de acordo com o Evangelho de Cristo ou não. E se esse líder religioso não segue o que está na Bíblia, então você vai consultar Deus e falar para onde é que você tem que ir. E é complicado, porque vamos usar um exemplo de uma igreja que consultava a Bíblia. Era a igreja de Bereia. Paulo foi pregar para essa igreja e ele elogiou esta igreja porque eles consultavam as escrituras. Isso é primordial para a igreja, é essencial que nós tenhamos o conhecimento da palavra, a prática da leitura, de consultar a palavra de Deus. Não devemos depender de ouvir alguém para então conhecer, a não ser que você seja analfabeto. Mas hoje em dia tem a Bíblia falada também. No YouTube, tem aplicativos, que a gente ouve a Bíblia falada. Se não é porque você não sabe ler. Isso não é desculpa. Porque a Bíblia diz também, bem-aventurado aquele que ouve. E você vai aprender. Essa palavra vai ficar dentro da sua mente. E você vai saber se aquele líder religioso está dizendo a verdade ou a mentira. Então, é isso. Então, resumindo, o que nós temos que fazer é lutar pela nossa fé. Por quê? Se a gente não fizer a vontade de Deus, não ter mudança de vida, nascer de novo, um processo de santificação, infelizmente, a gente está enganando a nós mesmos. E o sentido de se tornar cristão é que nós aceitamos a Jesus Cristo
né? Aí temos acesso à salvação pela graça. Mas também é necessária a santificação. A leitura da palavra, você vai compreender as coisas de Deus e, com a operação do Espírito Santo, vai haver a santificação, para a gente poder herdar os céus. Vai ter esse processo. E a gente não pode ser enganado. Porque a gente não pode ser Maria vai com as outras. A gente não pode seguir alguém só porque é um líder religioso. A gente tem que ver se de fato ele é aquilo, né? De verdade. Ou se é um líder falso. Porque é muito sério isso. Seríssimo. Essa igreja que Judas escreveu essa carta para elas, eles estavam com esse problema de falsos líderes ali que não aceitavam. Eles não aceitavam o Evangelho de Cristo, negam a Deus e não aceitam o domínio do Senhor Jesus. E uma palavra, um versículo aqui interessante, que fala lá no versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus, pela sua infinita misericórdia e compaixão, é Ele que nos guarda de vacilar, de pecar. E apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Deus tem o poder para fazer isso. E o processo é doloroso, não é fácil. Porque nós somos pessoas difíceis de lidar. Mas o Espírito Santo, ele tem suas maneiras de trabalhar conosco. E esta é a palavra. Fiquem com Deus.